aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Vocês não reparem porque eu estou sentada na minha cadeira de rodas aqui e aí eu não consigo ficar quieta, toda hora eu me mexo, então eu vou ficar assim o vídeo todo. Mas, enfim, no vídeo de hoje eu venho finalmente trazer para vocês a explicação de como foi que eu consegui vir pro Japão, como foi que eu vim parar aqui, né, numa universidade japonesa. Toda vez que eu posto vídeo, sempre tem algumas pessoas que me perguntam como que eu vim pra cá, se eu sou bolsista do MEXC, às vezes me perguntam pelos comentários dos vídeos no YouTube, às vezes me perguntam também pelas mensagens do Instagram, né, lá no direct do Instagram, e eu sempre tento responder assim que possível, né, e normalmente eu respondo lá as pessoas, mas por mensagem não dá pra explicar direitinho como que foi, né, o meu processo pra vir pra cá, como que eu consegui vir pra cá, então por isso estou fazendo esse vídeo pra explicar um pouco melhor e tirar, de repente, alguma dúvida que você tenha. O meu objetivo com esse vídeo, na verdade, é só contar como foi a minha experiência, não vai ser um vídeo onde eu dou dicas pra vocês de como vir pro Japão. Se bem que eu vou acabar comentando algumas coisinhas, mas não é o objetivo principal do vídeo. O meu objetivo é contar, né, como que eu vim parar aqui, ok? Então, se você quiser saber como que você pode conseguir vir para o Japão para estudar ou para trabalhar aqui, mesmo não sendo descendente, né, de japonês, mesmo não tendo ascendência japonesa, eu recomendo que depois que você assistir esse vídeo, você procure aí no YouTube outros vídeos, porque tem muita gente que dá essas dicas, né, de como vir para o Japão para trabalhar, por exemplo. Inclusive, uma das minhas recomendações é o canal da Júlia. Eu espero que eu não esteja falando o nome dela errado. É o canal da Júlia, é o canal Hey You Listen. Me perdoa a pronúncia, eu não sou boa no inglês, mas ela é brasileira, não tem ascendência japonesa e ela tá aqui no Japão morando acho que há uns 2 anos. E ela dá várias dicas de como você pode conseguir fazer isso também. Então, se eu não esquecer, espero que eu não esqueça, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, para caso você queira dar uma olhadinha no canal dela depois. Então, vamos lá pro assunto principal do vídeo, que é contar para vocês como que eu vim para cá estudar japonês numa universidade japonesa, que é a Universidade de Kanazawa. Então, eu sou graduanda da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e o meu curso é o curso de Letras, Português e Japonês. E eu comecei a aprender a língua japonesa assim que eu entrei na universidade. Eu entrei no segundo período do ano de 2016, mas na verdade naquela época, né, em 2016, estava rolando uma crise muito séria e aí os professores estavam sem receber o salário há meses, então estava rolando muita greve, paralisação e tudo mais, e acabou que as minhas aulas começaram só em abril de 2017. Então eu comecei a estudar japonês, a aprender a língua japonesa, assim que o meu primeiro período começou na universidade, que foi em 2017. Desde que eu entrei na universidade e comecei a aprender japonês a sério mesmo, pra valer, eu tinha o sonho de poder vir pra cá um dia com uma bolsa de estudos pra ficar um tempo aqui estudando japonês. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu consegui vir para cá, para o Japão, para estudar na Universidade de Kanazawa através de uma bolsa de estudos do MEXC. Eu acho que se você acompanha os canais aí da galera que estuda japonês, que aprende a língua japonesa, provavelmente você já ouviu falar do MEXC, mas eu vou explicar o que é o MEXC para caso você não saiba, nunca tenha ouvido falar disso. Então, o MEXC, na verdade esse nome MEXC é uma abreviação para o nome do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão. Eu estou olhando para cá porque eu tô olhando a tela do meu notebook para não falar nada errado. Até porque esse nome é muito grande e eu nunca consigo gravar. Mas é a abreviação para esse nome todo, e aí, tipo, Ministério da Educação. O X é para abreviar um monte de coisa e tem o T no final, que é de tecnologia. Então, juntando tudo, fica MEXT.
E o MEC dá muitas bolsas de estudos para várias pessoas de vários países do mundo inteiro. Então, se você for lá no site do consulado do Japão, por exemplo, para dar uma olhadinha, você vai ver que tem muitas opções de bolsas. Por exemplo, eu tô aqui olhando agora o site do Consulado do Japão do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro tem um consulado. Então, se você quiser dar uma olhadinha, eu indico que você pesquise direitinho qual consulado fica responsável pela região aí onde você mora. No caso, como tem um consulado no Rio de Janeiro, então eu olho o site do consulado referente ao Rio de Janeiro. E olhando o site aqui, tem uma listinha das bolsas de estudos que o MEC oferece. Então, temos aqui uma bolsa de estudo para pesquisa, que se eu não me engano é para pós-graduação. Temos bolsa de estudo para graduação, que não necessariamente é graduação de língua japonesa, mas se eu não me engano tem outras graduações também, outros cursos. Então, se você quiser saber, dá uma olhadinha no site e ver quais cursos estão dentro aí dessa graduação. Temos bolsa de estudo para escola técnica superior e para cursos profissionalizantes, bolsa de estudos para quem estuda língua e cultura japonesa, bolsa de estudo para quem estuda língua e cultura japonesa e é descendente de japoneses, e bolsa de treinamento de professores. Eu não entendo muito bem, eu só estou lendo aqui a lista. Como eu falei, se você quiser informações mais detalhadas, vá lá no site, porque tá escrito todos os requisitos, de qual idade até qual idade você pode tentar ganhar essa bolsa de estudos, qual sua formação escolar você precisa ter para tentar essa bolsa de estudos, se precisa de japonês, se precisa de saber inglês, como que é o processo seletivo, quais provas você tem que fazer, entrevista e tudo mais. Período de inscrição, tá tudo escrito no site, então dá uma olhadinha lá na bolsa que mais te interessa. Então, eu não sou a maior entendedora das bolsas de estudo do MEC, então por isso que eu tô falando para vocês darem uma olhadinha melhor pessoalmente, né, pesquisar em outros lugares também, caso vocês tenham interesse. Mas a minha bolsa de estudos é uma bolsa de estudos do MEC, e o nome dela é Nihongo Nihon Bunka Kenshu Program, que em português seria Programa de Pesquisa em Língua e Cultura Japonesa. Seria mais ou menos isso o nome. Não sei se a tradução é exatamente essa, pra falar a verdade. Até onde eu sei, e possa ser que eu esteja errada, então, por acaso, se você sabe melhor sobre essas coisas de bolsas de estudo do MEC, por favor, coloque aqui na descrição dos comentários, né? E se por acaso eu estiver falando alguma besteira, me corrijam aqui também. Mas até onde eu sei, essa bolsa de estudos pela qual eu vim pro Japão, você pode conseguir de duas formas. Você pode conseguir fazendo um processo seletivo diretamente com o consulado, ou seja, você se inscreve para essa bolsa de estudos através do consulado e faz todo o processo seletivo com o consulado, e depois você escolhe uma universidade aqui no Japão que ofereça esse programa de estudos para estrangeiros para você poder vir para cá, ou você pode fazer o processo seletivo diretamente com a sua universidade, né? De universidade para universidade, ou seja, da universidade que você estuda no Brasil para a universidade que você vai vir aqui para o Japão. E no caso, a UERJ tem aí uma conexão com a Universidade de Kanazawa, então toda vez que a Universidade de Kanazawa abre as inscrições para selecionar os novos alunos estrangeiros, os novos intercambistas para essa bolsa de estudos, para esse programa daqui da Universidade de Kanazawa, eles mandam um aviso para o UERJ, e daí as nossas professoras, né, as sensei, elas avisam os alunos, e aí quem tiver interesse na bolsa se inscreve para o processo seletivo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. O meu processo seletivo para essa bolsa do MEC não foi diretamente com o consulado, mas sim foi com a minha universidade. Então, como que isso aconteceu? Normalmente, as universidades que oferecem esse programa de intercâmbio aqui no Japão, elas exigem
que os alunos tenham um nível bom de japonês, normalmente do nível 2 para cima da prova de proficiência em língua japonesa, né? Então, normalmente ou o nível 2 ou o nível 1, eu acho, tá? Não pode ser que existam muitas exceções aí, mas por que eu acho isso? Porque essa bolsa de estudos é uma bolsa em que o aluno vai vir para cá, para o Japão, para continuar estudando língua japonesa, mas no final ele tem que apresentar um relatório, uma pesquisa, depende aí da universidade, e ele tem que entregar, né, esse relatório ou essa pesquisa para poder concluir o intercâmbio. E, obviamente, que esse relatório ou essa pesquisa tem que ser realizados em japonês. Então, por isso que normalmente as universidades exigem que um aluno tenha um nível assim bom, um nível legal de japonês para poder realizar essa pesquisa. Mas, como eu falei, podem existir exceções, como eu não sei de todas as universidades, mas podem sim existir exceções e existir universidades que não exijam um nível tão alto assim da prova de proficiência. No caso lá da UERJ, sempre quando as professoras enviam pra gente uns e-mails falando: olha, vai abrir a inscrição para tal bolsa de estudo de tal universidade, vai abrir inscrição para tal programa de estudo em tal universidade. Normalmente, quando eu vou ler os requisitos, sempre exigem de o nível 2 para cima, né? O nível 2 ou 1. No caso, para essa bolsa de estudos que a gente precisa fazer a pesquisa. E aí, eu nunca conseguia tentar porque, como eu falei para vocês, eu comecei a aprender japonês assim que eu entrei na universidade. Então, até eu chegar num nível avançado de japonês, ia levar um tempo. Então, desliguei uma lâmpada que estava ligada aqui, ela começou a fazer barulho, e aí eu fiquei com medo de ela interferir aqui no áudio do vídeo, então por isso que a iluminação tá diferente agora, tá um pouco mais escura, né, mas, enfim. Eu tava falando que sempre quando eu recebi os e-mails das minhas professoras, para essa bolsa de estudo em específico, né, que é a bolsa de estudo que eu tô agora, normalmente eram exigidos o nível 2 ou o nível 1 da prova de proficiência de língua japonesa, e eu não tinha esse nível, ia demorar um pouquinho para eu alcançar esse nível, né, porque eu comecei a aprender japonês quando eu entrei na universidade, mas mesmo assim eu tava, entendeu, focada. Eu falei, mano, vou estudar aqui, beleza, na universidade, vou ir avançando os períodos aqui na universidade, estudando pra caramba, tentando tirar notas boas. E todo ano eu vou fazer a prova de proficiência de língua japonesa. E se eu passar no ano seguinte, eu vou ir para um nível mais alto. E eu fiz isso em 2017, 2018 e 2019, começando do nível 5. E nesses 3 anos eu fazia a prova e, graças a Deus, era aprovada. E aí no ano seguinte eu ia para um nível mais alto e foi a mesma coisa. E acabou que eu consegui o nível 3 em 2019. Em 2020, eu ia tentar o Nihongo no Ryokushiken, que é essa prova, de novo no nível 2, porque eu tava assim com o objetivo de conseguir o nível 2 para eu finalmente poder ter uma chance de tentar entrar no processo seletivo para alguma bolsa de estudos, mas por causa do vírus aí, da pandemia, a prova não aconteceu em 2020. E aí eu pensei, beleza, em 2021 eu vou tentar fazer essa prova a todo custo, se ela acontecer, né, também. Mas, para minha surpresa, no início de 2021, eu recebi um e-mail das minhas professoras de japonês dizendo que a Universidade de Kanazawa estava abrindo as inscrições para o processo seletivo dos intercambistas, né? E eles estavam deixando pessoas com um nível 3 da prova de proficiência participar, justamente porque não teve a prova, né, em 2020, então não tinha como a gente fazer a prova para tentar conseguir o nível 2. E aí as professoras estavam perguntando se eu e alguns outros alunos não queríamos tentar, né,
participar desse processo seletivo para essa bolsa e, obviamente, gente, que eu não recusei. Eu fiquei muito feliz de poder participar, mesmo só tendo o nível 3. E aí foi assim que tudo começou, né? Todo o processo seletivo. Mas, Isabela, qual foi o processo seletivo pelo qual você teve que passar para poder conseguir essa bolsa? Então, primeiramente, eu passei por um processo seletivo ali entre os próprios alunos da minha universidade. Então, os alunos que queriam tentar, né, essa bolsa de estudos mandaram ali algumas documentações para as professoras, né? As professoras estavam pedindo. E uma das coisas que a gente precisava mostrar para as nossas professoras antes de começar ali o processo seletivo era mostrar o nosso CR. Então, quando você estuda numa universidade, normalmente você tem o seu CR, que é o seu coeficiente de rendimento. É uma continha doida aí que eu não sei explicar muito bem, porque eu não sou boa em matemática, mas ele vai pegar todas as médias finais que você teve em todas as matérias que você fez até o momento atual, né? E vai fazer uma média das notas que você teve até agora. Deu pra entender? Então, vai pegar todas essas médias de todas as matérias. Por exemplo, terminei o primeiro período, eu fiz 5 matérias. E aí, numa matéria, eu fiquei com média 8, na outra eu fiquei com média 7, na outra eu fiquei com média 4, sei lá. Então, vai pegando todas essas médias, vai fazer uma média dessas médias. E aí, que pra gente poder participar desse processo seletivo para as bolsas de estudo, a gente tem que ter um coeficiente de rendimento muito bom. Eu falei que não ia dar dicas, mas se você tá aí estudando num curso de letras, né, de português e japonês em alguma universidade e você quer, por exemplo, participar do processo seletivo para alguma bolsa de estudos daqui do Japão, tenha isso em mente de que é sempre necessário ter um coeficiente de rendimento bom. E para ter um coeficiente de rendimento bom, você tem que tirar notas boas em todas as matérias da universidade. Não é só nas matérias de japonês, é em todas, tá? Isso é essencial. As minhas professoras sempre falavam que a gente precisava ter um coeficiente de rendimento de pelo menos 7,5, né? Porque vai de 0 até 10. Uma média normal, né? De 0 até 10, e a gente precisava ter no mínimo 7,5 de coeficiente de rendimento para a gente poder tá ok, assim, para vir para o Japão. Então, eu mandei lá todos os documentos que as professoras pediram e aí fiz uma entrevista em japonês com as minhas próprias professoras da universidade e elas fizeram entrevistas com outros alunos, né? Cada entrevista foi separada e aí, dentro dessas entrevistas, elas perguntaram algumas coisas, né? Por que a gente queria fazer intercâmbio, o que a gente queria estudar aqui, etc. Foram várias perguntas e dessas entrevistas elas me selecionaram para me indicarem ao processo seletivo da universidade aqui de Kanazawa. Então, o primeiro passo foi toda essa entrevista com as minhas professoras para elas me indicarem. Não significava que eu já estava aprovada na bolsa de estudos. Elas me indicaram para a Universidade de Kanazawa para eu poder participar do processo seletivo interno aqui da universidade. E aí, para elas poderem me indicar aqui para a universidade, eu tive que correr e preencher um monte de documentação, gente. Um monte de documentação, umas planilhas assim no Excel, tive que fazer um monte de coisa, traduzir também meu histórico para japonês, né, para enviar aqui para a universidade. Eu fiz muitas coisas e, no caso, eu enviei tudo isso por e-mail, mas também tive que enviar os documentos mesmo impressos para cá, para a universidade. Então, eu enviei por uma empresa, que eu esqueci o nome, mas depois eu vou pesquisar e deixar ela aqui, porque me indicaram essa empresa e falaram que os documentos iam chegar direitinho, iam chegar muito rápido, o que realmente aconteceu, chegou em 9 dias, alguma coisa assim. Mas o lado ruim é que foi muito caro. Foi muito caro, gente. Eu acho que foi uns R$300 quase para enviar um envelopinho assim com algumas folhas, alguns documentos. E aí foi uma dor no coração que eu senti, que eu paguei
do meu dinheirinho, entendeu? Precioso, mas era necessário porque tinha que enviar logo esses documentos e tinha pouco tempo, então valeu a pena no final de tudo ter gastado esse dinheiro. Então, depois que eu fiz essa entrevista com as minhas professoras e enviei os documentos necessários aqui para a universidade, eu achei, assim, na minha cabeça, que tava tudo tranquilo e que era só aguardar, porque um dia eu ia receber o resultado se eu tinha sido aprovada ou não. Eu achei que era só isso. Mas, do nada, do nada, umas 2 semanas depois de eu ter enviado o e-mail e os documentos, eu recebo um e-mail. Um e-mail de quem? De um professor aqui da Universidade de Kanazawa. E eu fiquei assim, mano, eu me tremia. Eu não tava esperando, entendeu? E esse professor que me enviou o e-mail é o professor diretor, digamos assim, é o professor que, tipo, fica responsável por esse programa de estudos, né, para os estrangeiros aqui na Universidade de Kanazawa. E ele é o nosso orientador aí, ele dá várias aulas pra gente. Hoje em dia eu converso super de boa com ele nas aulas e tudo mais, tem várias aulas com ele. Mas na época eu não conhecia e eu não sabia que ele ia me mandar um e-mail, então eu fiquei assim muito nervosa. Mas o que era esse e-mail? Ele queria fazer uma entrevista comigo, que foi pelo Skype, inclusive. E ele queria fazer uma entrevista comigo e ele tinha marcado um dia, e aí era só eu responder o e-mail dizendo se estava tudo ok no dia e no horário que ele tinha escolhido. E aí eu fui, respondi, e aí beleza. E alguns dias depois aconteceu essa entrevista. Gente, eu tava tão nervosa, sério, porque eu sou muito cagona pra essas coisas. Eu não gosto de desafios, entendeu? Mas a entrevista foi muito tranquila, muito tranquila. Não foi uma entrevista, tipo, pro professor como é que eu posso dizer? Me testar, assim, testar se meu japonês é bom. Obviamente ele deve ter observado um pouco isso, mas foi uma entrevista só pra saber mesmo, tipo, quem eu sou, perguntar um pouquinho também sobre o que eu queria pesquisar. E foi muito rápido, foi uns 15 minutinhos só e foi muito tranquilo, graças a Deus. E aí, no finalzinho dessa entrevista, o professor falou que era só aguardar, porque provavelmente no final de agosto ou no início de setembro eu ia receber o resultado, né, do próprio ministério, né, do MEXC, dizendo se estava tudo ok, se eu ia pro Japão mesmo ou não. Acabou que um tempo depois, tipo 1 mês depois, eu recebi um novo e-mail da universidade aqui de Kanazawa dizendo que eu tinha sido aprovada no processo seletivo interno aqui, ou seja, que o professor lá que me entrevistou tinha me escolhido para ser uma das intercambistas desse programa de estudos e que eles estavam me indicando para o MEXC para eu ser uma das bolsistas deles, né? Para receber a minha bolsa de estudos. E aí foi basicamente isso. Na verdade, eu fiquei esperando até agosto e setembro para receber essa resposta do MEXC. Eu achei que ia vir um e-mail do MEXC para mim, né? Dizendo, olha, você foi aprovada, mas acabou que não veio. Mas acabou que deu tudo certo, né? A universidade foi entrando em contato com a gente sempre, avisando, porque teve todo o problema de que as fronteiras do Japão estavam fechadas, então era para eu ter vindo mais cedo, tipo em finalzinho de setembro ou início de outubro, mas como ninguém tava entrando no Japão, né, os estrangeiros no caso, então a gente não pôde entrar na época que a gente deveria entrar no Japão, e aí no início a gente ficou assistindo as aulas online mesmo, cada um do seu país. E foi basicamente isso, assim que o Japão, né, abriu as fronteiras novamente para os estrangeiros, a universidade já tentou ali agilizar as coisas pra gente vir, só que infelizmente acabou que na época que a gente estava vindo, as fronteiras fecharam de novo. Então algumas pessoas, algumas alunas
que estavam estudando comigo acabaram não conseguindo vir. Eu tive muita sorte, porque eu cheguei aqui no Japão no dia 25 de novembro e as fronteiras fecharam, se eu não me engano, no dia 30 de novembro. Então, a partir do dia 1º, os estrangeiros não estavam podendo entrar no Japão de novo. Então, assim, eu tive muita sorte, mas infelizmente algumas alunas não tiveram essa sorte. E aí... Mas enfim, dentre as pessoas que estudam comigo, no início eram 8 pessoas, mas uma menina desistiu, então agora são 7 pessoas. E temos eu, que sou do Brasil, tem uma menina do Vietnã, uma menina da Indonésia, uma menina dos Estados Unidos, uma menina do Cazaquistão, outra menina da Rússia e um menino da Polônia. Então somos esses 7 países aí misturados e tá sendo muito divertido porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter contato com pessoas assim de vários lugares do mundo, sério. Eu nunca imaginei que eu ia poder estudar com pessoas de vários países diferentes. Então eu tô conseguindo conhecer várias coisas, né, da cultura desses países, né, dessas pessoas, e nesse ponto tá sendo muito bom. E aí, basicamente, esse foi meu processo seletivo, começando na UERJ lá, até tudo se resolver e eu vir pra cá. Tem uma pessoa que em vários vídeos me pergunta se eu recebo algum tipo de auxílio pra estar estudando aqui. Então, acho que eu respondi, né, essa pessoa. Eu esqueci o nome. Eu tinha gravado uma época, mas eu esqueci o nome. Se você tá assistindo o vídeo, eu espero que eu tenha respondido, né, essa pergunta. Sim, eu recebo um auxílio. Eu não venho aqui com meu próprio dinheiro, porque, gente, sou pobre, entendeu? Eu não tenho dinheiro pra nada. Então, se eu tivesse que pagar todo o meu intercâmbio, eu simplesmente não estaria aqui. Na verdade, eu tive que arcar com alguns custos pra vir pra cá, né, tipo, no início, porque... quando você chega aqui, você tem que passar o primeiro mês com o seu próprio dinheiro, porque você só vai começar a receber a bolsa de estudos um mês depois de você ter chegado aqui. Então, esse primeiro mês você tem que se sustentar com o seu próprio dinheiro. Então, eu precisei gastar dinheiro com isso, né? E aí, provavelmente você deve estar se perguntando qual é o valor da bolsa de estudos, quanto você recebe todo mês de bolsa de estudos do Max para você passar aí um mês inteiro, para você sobreviver, comer, entendeu? E o valor que eu recebo todo mês é de 117 mil ienes. Então, todo mês eu recebo esse valor. Vai estar aparecendo aí na tela também a conversão, né, em reais, mas esse é o valor que eu recebo todo mês. Eu, pra falar a verdade, não sei dizer quanto que é o salário mínimo do Japão, etc. Esse tipo de informação eu não tenho, mas esse valor que eu ganho é um valor muito bom e com ele eu consigo fazer várias coisas. Eu tenho que pagar meu dormitório todo mês, eu tenho que pagar a conta de gás, eu tenho que pagar minha alimentação. Eu tenho que fazer várias coisas, mas dá pra eu fazer tudo direitinho, dá pra eu sobreviver, dá pra eu curtir um pouquinho, né? E ali gastar meu dinheiro num gacha, comprar umas besteiras, tipo álbum do BTS. Dá pra eu fazer essas coisas, não é tipo luxo assim, mas dá pra eu me divertir, com certeza. É um dinheiro que, pra mim, pelo menos, tá sendo suficiente, né? Eu esqueci de falar aqui as besteiras que eu compro esse daqui, gente. Tem muito mais, é que vocês não estão vendo. O quarto tá uma bagunça, tá cheio de coisas que eu comprei, mas dá pra eu me virar muito bem. Inclusive, em breve, assim, no futuro, eu vou fazer um vídeo mostrando um pouquinho, falando um pouquinho pra vocês de quais são os meus gastos, assim, mensais. Mas vai ser um vídeo separado. Esse vídeo aqui é só pra falar pra vocês como que foi que eu vim parar aqui no Japão. Então, tô segurando a câmera agora pra falar mais pertinho aqui com vocês, mas inclusive vocês estão vendo aqui a minha bagunça, né?
Isso aqui é só uma parte da bagunça, o restante do quarto tá mais bagunçado. Mas, enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para esclarecer algumas das dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem perguntar aqui nos comentários do YouTube, porque em algum momento eu vou responder. Às vezes eu demoro para responder, mas em algum momento eu respondo. E aí, se eu souber tirar sua dúvida, com certeza eu vou te ajudar. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo para me ajudar. Não se esqueça de deixar o seu comentário também e de se inscrever no canal caso você queira continuar acompanhando aqui a minha vida como intercambista aqui no Japão, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!